hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Vocês são felizes? Amém. Amém? A gente tem que estar feliz. Né? Deus está visitando a gente assim de um jeito e a gente precisa estar feliz com isso. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5. Epístola aos Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 25. Gálatas 5, do 16 até o 25. Eu leio na versão NAA. Diz assim o texto: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como eu falei, hoje nós vamos falar um pouco a respeito sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito ele aparece especificamente nessa porção da Epístola aos Gálatas. Nós, como igreja, como comunidade, como corpo de Cristo, cremos, acreditamos fielmente que Deus fala. Todo mundo que está aqui crê que Deus fala? Amém. Nós acreditamos que Deus fala porque Deus ele é um Deus de relacionamento. Ele se relaciona conosco e ele se comunica conosco. E a verdade é que Deus ele não somente fala, mas ele fala de maneira clara. Ele fala de maneira que aquilo que ele deseja comunicar a nós chega até nós com clareza. E a verdade é que quando a gente olha ao longo de toda a Escritura, nós vemos Deus utilizando artifícios, meios para que a sua mensagem ela chegue com clareza até nós. Para que a sua mensagem, aquilo que ele está querendo comunicar, aquilo que ele está querendo dizer, chegue até nós com clareza de maneira que a gente entenda. E um desses artifícios é aquilo que nós chamamos de linguagem metafórica de agricultura. Quando a gente olha para toda a narrativa bíblica, nós vemos esse artifício ele sendo usado, essa linguagem metafórica de agricultura. Por exemplo, quando você olha para o Salmo de número 103, versículo 15, você vai ver o salmista dizendo que o homem é como a erva do campo, ou os anos da vida do homem é como a erva do campo. Ele está utilizando uma linguagem metafórica de agricultura. Quando você olha para João 15, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 15, o próprio Cristo Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira. Essa é uma linguagem metafórica de agricultura para facilitar a compreensão daquilo que está sendo dito. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele não está dizendo que ele é uma árvore. Ele não está dizendo isso, ele está utilizando de um recurso literário, de um artifício literário para esclarecer a mensagem que ele deseja passar. E Paulo, nesse trecho de Gálatas, ele usa esse recurso. Então, quando ele fala sobre fruto do Espírito, ele não está dizendo que o Espírito gera uma fruta, como uma manga, por exemplo. Não. Ele está trazendo uma mensagem eterna
Ele está trazendo uma realidade e comparando essa realidade com aquilo que está próximo dos seus ouvintes originais. Para nós hoje, talvez isso não soe tão familiar, mas para aquelas pessoas dessa época que tinham a agricultura como sua fonte de renda, que estavam diretamente ligadas, se relacionavam diariamente com a terra, com os frutos que a terra produzia, isso era de fácil compreensão. Eles conseguiam entender essa mensagem, por quê? Porque eles estavam muito ligados a essa realidade. Então isso é um recurso literário. Paulo se apropria disso para dizer, para falar sobre aquilo que o Espírito gera nas pessoas que receberam o Evangelho através da pregação. Ele está falando sobre o fruto do Espírito. E aí, para nós entendermos o que Paulo está dizendo nesse trecho da Epístola aos Gálatas, a gente precisa compreender todo o contexto da Epístola para que então a gente consiga compreender de maneira plena aquilo que está sendo dito nesse trecho, nessa porção. Então a gente vai passar de maneira bem panorâmica para a gente conseguir entender, e eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, então, aqui na tela da televisão, os textos que eu vou citar para que você consiga compreender em que contexto surge a temática do fruto do Espírito. Uma primeira coisa que eu acho que é importante a gente posicionar é de que a Epístola aos Gálatas ela não é uma epístola destinada a uma igreja. Ela é uma epístola destinada a uma região, composta por mais de uma cidade e muito provavelmente mais de uma igreja. Então, ela é destinada não a uma igreja em específico, mas a uma região. E essa região, a região da Galácia, muito provavelmente ela foi evangelizada de maneira missional. A primeira pessoa que faz isso, que leva o evangelho de maneira missional, com propósito a essa região, provavelmente foi o apóstolo Paulo. Então, Paulo, apóstolo, ele tinha um carinho, um cuidado por esses irmãos muito grande, porque, afinal de contas, ele foi a primeira pessoa a apresentar o evangelho de Cristo Jesus para aquelas pessoas. Então, quando ele escreve a essas pessoas, ele escreve com um cuidado pastoral de verdade, porque ele anunciou o evangelho para aquelas pessoas. Então, essa região em que Paulo destina para essas pessoas, essa região da Galácia que ele destina essa carta, são pessoas que primeiramente foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo. E a realidade é que, nesse inteirinho entre Paulo pregar o evangelho àquela igreja e ele sair e continuar a sua obra missionária, surgiram opositores nessa região. Opositores não somente de Paulo, mas também do evangelho pregado por Paulo. Pessoas que se levantaram e estavam minando as certezas que aquelas pessoas tinham a respeito do evangelho que elas tinham recebido por Paulo, a respeito da pregação que Paulo tinha trago sobre o esclarecimento, a realidade do que é o evangelho. Levantaram-se opositores dessa verdade anunciada por Paulo na região da Galácia. E essas pessoas, esses opositores, muito provavelmente eram pessoas conhecidas daqueles irmãos. Por quê? Porque nesse recorte temporal do primeiro século, não era qualquer pessoa que podia chegar em uma região ou em uma comunidade e falar. Hoje em dia a gente vê muito isso acontecendo. Hoje em dia, não aqui, né? Aqui não acontece isso não, mas em muitos lugares você vê o púlpito aberto para qualquer pessoa que se apresenta como pastor, para qualquer pessoa que se apresenta como uma liderança, para qualquer pessoa que se apresenta como um profeta. Então, automaticamente se abrem as portas do púlpito para aquela pessoa e aquela pessoa ela pode falar o que ela quiser, ela pode ensinar o que ela quiser naquela igreja, mas nesse recorte temporal isso não funcionava dessa forma. Para uma pessoa poder falar a uma igreja ou a uma região que já anteriormente havia sido evangelizada, ela precisava ser uma pessoa reconhecidamente cristã, comprovadamente cristã, e ela precisava ser reconhecida também por aquela igreja. Então não era qualquer pessoa que podia chegar e falar qualquer coisa. E esses opositores que se levantam, eles eram esse tipo de pessoa. Eles muito provavelmente se apresentavam como apóstolos, ou seja, eles
se apresentavam dessa forma para que essa autoridade ela revestisse eles, e muito provavelmente eles eram reconhecidos por esses irmãos da Galácia como apóstolos. Então, esses opositores que se levantam não são pessoas que viram e dizem assim: eu odeio aquela região, eu odeio aqueles irmãos, então eu vou atacar eles, eu vou atacar o Evangelho. Não. Muito provavelmente eram pessoas que se apresentavam como crentes. E não somente se apresentavam como crentes, mas também se apresentavam como pessoas revestidas de autoridade e tinham esse reconhecimento. A oposição que essas pessoas, esses apóstolos, esses líderes, eles promoviam nessa região, ela era sustentada por dois pilares. Eu quero dar destaque para isso nessa manhã. O primeiro pilar que sustentava essa oposição que eles faziam era o argumento de que crer no sacrifício de Jesus não era o suficiente para a justificação. Eles argumentavam para a igreja da Galácia que, esse negócio aí que vocês estão crendo, essa história aí que vocês estão acreditando de que crer no sacrifício de Jesus é o suficiente para ser considerado justo diante de Deus, é o suficiente para ser inserido na realidade de povo de Deus, isso aí é uma conversa fiada. Isso não é verdade. Eles argumentavam que para além de crer no sacrifício de Jesus, também se fazia necessário o cumprimento de rituais da lei. Mais especificamente o ritual da circuncisão. Então, aquilo que é uma doutrina que é central dentro do verdadeiro evangelho, que é a justificação, que afirma que a justificação é somente pela fé, estava sendo atacada por esses opositores. Essas pessoas que se levantavam nesse contexto da Galácia, eles estavam indo contra essa doutrina fundamental. E eles afirmavam que crer somente no sacrifício de Jesus não é o suficiente para a justificação. E é obviamente que Paulo, ele condena isso. Olha aí no capítulo 2, versículo 16, o que Paulo fala. Capítulo 2, versículo 16. Olha o que Paulo fala em resposta a isso. Ele diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo reafirma uma doutrina fundamental. E é dessa forma que essa igreja também acredita. Nós cremos na doutrina da justificação. E nós cremos que a justificação ela acontece somente pela fé em Cristo Jesus. Você não precisa crer em Cristo e fazer mais alguma coisa para você ser considerado justo diante de Deus. Você crê em Cristo Jesus. E por causa dos méritos de Cristo Jesus, você é considerado justo diante de Deus. De maneira que, desse jeito, você se torna parte do povo de Deus. E Paulo está deixando isso claro. Mas esse era um dos pilares de sustentação da oposição que esses pseudo-apóstolos faziam a Paulo e a sua pregação. O segundo pilar é o fato de que eles atacavam o apostolado de Paulo. Eles queriam colocar em dúvida a autoridade apostólica de Paulo. Por quê? Porque se eles fizessem isso, se eles colocassem dúvida na cabeça de quem primeiro recebeu o Evangelho por Paulo, eles poderiam desconfiar de que essa doutrina ela não é uma doutrina tão verdadeira assim. Porque, afinal de contas, se Paulo de fato não é um apóstolo, por que devemos crer no Evangelho anunciado por ele? E esse é o segundo pilar de sustentação. Eles argumentam que Paulo ele não era um apóstolo de fato, e mais do que isso, eles dizem que Paulo não estava de acordo com a doutrina da liderança da igreja que se concentrava em Jerusalém. E aqui eu preciso explicar uma coisa para vocês para que isso faça mais sentido na nossa cabeça. Nesse recorte temporal do primeiro século, nós tínhamos
dois lugares principais em que se concentravam a liderança da igreja. O primeiro lugar é Jerusalém, onde estavam os primeiros apóstolos, aquela galera que estava muito mais próxima do judaísmo, que conseguia frequentar o templo, que não tinha aberto mão de todos os rituais da lei, mas que praticavam ainda alguns dos rituais da lei. E por outro lado, nós temos a liderança que se concentra em Antioquia. Quando você lê Atos, você consegue perceber isso de maneira clara. Essa galera que se concentra em Antioquia é a galera que sofre perseguição. Porque até então, o pessoal que está em Jerusalém, ali no centro, onde existe o templo, onde o judaísmo ainda continua fluindo, continua acontecendo, essa galera não sofre perseguição. Por quê? Porque a doutrina que eles ensinavam, ela não era totalmente contra aquilo que o judaísmo ensinava. Tanto é que os próprios judeus acreditavam que aquele movimento que estava acontecendo era um movimento surgido dentro do judaísmo. Eles acreditavam que aquilo ali não era uma nova religião, não era uma nova realidade. Para eles, o que estava acontecendo era uma nova vertente do judaísmo. E aí você tem Paulo em Antioquia e esses líderes em Jerusalém, como principais líderes. Você tem Tiago, a figura de João, a figura de Pedro, todos eles apóstolos e líderes da igreja em Jerusalém. E a realidade é que essa liderança de Jerusalém, ela exercia uma certa liderança de maneira geral, tanto em Jerusalém quanto na igreja que se concentrava em Antioquia. De maneira que, se colocassem as duas lado a lado, essa liderança de Jerusalém, ela teria uma palavra mais forte, ela teria um peso de escolha mais forte do que a liderança da igreja que se concentrava em Antioquia. Então, de certa forma, nesse período, tudo aquilo que se desenvolvia como igreja do Senhor Jesus, tudo aquilo que era pregado como evangelho, precisava necessariamente passar pelo crivo dessa liderança que se concentrava em Jerusalém. E o argumento que esses opositores eles fazem a Paulo é de que, olha, a pregação de Paulo não está de acordo com a pregação da liderança de Jerusalém. A pregação, aquilo que Paulo ensina, aquilo que Paulo fala, não está de acordo com aquilo que a liderança de Jerusalém ensina, com aquilo que a liderança de Jerusalém fala. E é exatamente por isso que os 2 primeiros capítulos da Epístola aos Gálatas, você vê Paulo gastando tempo defendendo o seu apostolado e dizendo que a sua doutrina está de acordo com a doutrina de Jerusalém. Ele gasta os 2 primeiros capítulos da epístola para reafirmar isso, de que ele de fato é um apóstolo, e ele diz no começo que ele é um apóstolo não estabelecido por homens, mas estabelecido por Cristo. E ele diz que a sua doutrina ela está de acordo com a doutrina da liderança de Jerusalém. Então Paulo combate esse argumento desses opositores dessa forma. É por isso que ele gasta o primeiro e o segundo capítulo da epístola falando sobre isso, defendendo o seu apostolado e defendendo que de fato a sua doutrina está de acordo com a doutrina da liderança da igreja. Mas o interessante é que, apesar disso, Paulo ele se demonstra muito surpreso com o fato de a igreja daquela região, os irmãos daquela região, estarem cedendo ao que os seus opositores estavam ensinando. E aí você verifica isso no capítulo 1, versículo 6. Dá uma olhada só o que está escrito aí. Ó. Olha o que Paulo fala. Capítulo 1, versículo 6, ele diz: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo prega o evangelho para aquela região. Paulo ensina o verdadeiro evangelho para aquele povo, para aquelas igrejas, para aquelas pessoas. Mas quando surgem opositores, Paulo percebe que aqueles irmãos estavam cedendo. Aqueles irmãos estavam trocando o verdadeiro evangelho por um falso evangelho. E esse é o motivo principal pelo qual a carta é escrita.
o risco, o grandioso risco que aqueles irmãos estavam correndo ao trocarem o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus por um outro evangelho que ele vai dizer que na verdade nem é evangelho. Ele escreve motivado por isso. O zelo pastoral de Paulo, o cuidado que ele tinha com aqueles irmãos, o motiva a escrever porque ele percebe que aqueles irmãos estavam correndo um grande risco. Eles estavam trocando o verdadeiro evangelho por um evangelho falso. E aí Paulo ele continua a sua argumentação e ele reafirma a justificação somente pela fé e utiliza o exemplo de Abraão. Olha só, no capítulo 3, versículo 6 até o versículo 9, olha o que Paulo fala, reafirmando a doutrina da justificação. Ele diz algo muito interessante, olha o que ele diz. Capítulo 3, versículo 6 ao 9, ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão, é que fazem parte do povo de Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo está novamente afirmando a doutrina da justificação. E ele faz isso utilizando o exemplo de Abraão. E ele diz, olha, quem tem fé é que é filho de Abraão, é que de fato é povo de Deus. Não é quem tem fé e quem faz mais alguma coisa. Não é quem tem fé e quem se utiliza da sua performance, da sua capacidade de produzir algo, da sua capacidade de obediência, da sua capacidade de fazer algo em direção a Deus, é que se torna povo de Deus. Não, não é assim que funciona. Nós somos povo de Deus, vocês são povo de Deus pela fé, e somente pela fé. E ao reafirmar isso, ele está também afirmando a incapacidade das obras da lei em nos justificar diante de Deus. Quando Paulo reafirma a justificação pela fé, somente pela fé, ele está reafirmando a incapacidade das obras da lei de nos tornar justos diante de Deus. Você não é justo diante de Deus porque você faz alguma coisa. Você não é justo diante de Deus porque você é bom. E essa semana você conseguiu não pecar aquele pecado que você pecava toda semana. Não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. Nós somos justificados pela fé somente. E essa doutrina, irmão, eu estou dando muita ênfase nisso, porque essa é uma doutrina central no Evangelho. O N. Gruden vai dizer que até hoje isso ainda é um divisor de águas entre o que é o verdadeiro Evangelho e o que é o falso Evangelho. A justificação pela fé somente é central no verdadeiro Evangelho. E aí, Paulo explica a lei, porque ele afirma a incapacidade da lei, logo ele se adianta com o engano que poderia surgir. Aí você poderia pensar em infinitas coisas. Aqueles irmãos que estavam na Galácia poderiam pensar em infinitas coisas. Por exemplo, se a lei é incapaz de me justificar diante de Deus, então ela não serve para nada. Mas Paulo ele se adianta a isso e ele explica a lei e a sua função a partir do Evangelho de Jesus. Capítulo 3, versículo 23 ao 29. É Paulo explicando a lei a partir do Evangelho de Cristo. Essa mesma lei que é incapaz de me justificar diante de Deus, ela não se faz totalmente desnecessária. Ela não serve para nada, como algumas pessoas afirmam hoje em dia. Olha o que Paulo vai dizer, capítulo 3, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei,
se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, à lei, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo, à luz do Evangelho, ensina para os Gálatas qual é de fato a função da lei. Ela funcionou como um guardião até que viesse Cristo, até que Cristo fosse revelado. Agora que Cristo foi revelado, morreu e ressuscitou em nosso lugar, não se faz mais necessário esse guardião. Por quê? Porque pela fé em Cristo nós somos povo de Deus. E aí, quando você olha panoramicamente a Epístola aos Gálatas, você vai perceber que Paulo, voluntariamente ou involuntariamente, ele estabelece pequenos paralelos comparativos ao longo de toda a Epístola. É como se ele pegasse um grupo e colocasse o nome falso evangelho, e listasse uma série de coisas, e como se ele pegasse um outro grupo, colocasse o nome verdadeiro evangelho, e ele listasse uma porção de coisas. E aí eu vou pedir a ajuda do Estevão para projetar esse quadro que a gente fez, para poder isso ficar um pouco mais claro na nossa cabeça. Amém? Vai sair, vai sair. Um quadro para que a gente consiga enxergar de maneira clara essa diferença que ele estabelece em pequenas falas, né? Entre falso e verdadeiro evangelho. Amém, gente, aguarda. Vai dando glória. Se deu ruim, a gente lê aqui. Só maximiza isso aí, ô. Tá certo. Aí tá ótimo. Dá pra todo mundo enxergar, tá bom, tá bom. Então, quando a gente observa panoramicamente, a gente vê que ele traça paralelos em relação àquilo. Ele traça paralelos entre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho. Por um lado, obra do falso evangelho, esforço humano. O homem se esforçando ao máximo, esforço. Do lado do verdadeiro evangelho, graça de Deus. Do lado do falso evangelho, uma mensagem humana, uma mensagem que não provém de Deus. Não, justificação pela fé somente, isso é conversa fiada. É a justificação pela fé mais a prática das obras da lei. Do lado do verdadeiro evangelho, revelação de Jesus Cristo. É Cristo revelando a realidade para nós. A realidade que pelo seu sacrifício nós somos considerados justos diante dele. Do lado do falso evangelho, justificação pela fé mais obras da lei. Do lado do verdadeiro evangelho, justificação somente pela fé. Do lado do falso evangelho, escravidão. Escravidão. Escravos da lei. Do lado do verdadeiro evangelho, liberdade.
liberdade por causa de Cristo e em Cristo. Do lado do falso evangelho, obras da carne / obras da lei. Do lado do verdadeiro evangelho, fruto do Espírito. E é nesse contexto que surge a temática do fruto do Espírito. É nesse ponto da epístola que surge a temática do fruto do Espírito. Mas para a gente colocar assim, em linhas gerais, a gente vai trazer duas definições, que está na sequência do slide, para a gente falar sobre o que é o fruto do Espírito. Né? Se você perguntar assim, mas olhando para a epístola aos Gálatas, Mateus, me formou uma frase aí para eu saber o que é o fruto do Espírito. O que é isso que Paulo está falando? Então, a primeira frase que a gente tem é: o fruto do Espírito é o fruto gerado no cristão pelo Espírito dentro da vida do verdadeiro Evangelho. O fruto do Espírito é o fruto gerado no cristão. Ele acontece no cristão. Mas ele é gerado pelo Espírito dentro da vida do verdadeiro Evangelho. A gente não pode perder isso de perspectiva. Ele não acontece em outro lugar. Ele não acontece por uma outra pessoa. Acontece no cristão. Pelo Espírito, mas dentro da vida do verdadeiro Evangelho. E aí nós temos uma segunda frase, que é do John Stott. Para quem não conhece, John Stott é um senhorzinho já falecido que eu preguei o Evangelho para ele, converteu, produziu algumas coisas. Para quem não conhece John Stott, pesquisem depois, tá, gente? Isso vai ser bênção para a vida de vocês. Mas olha o que ele diz, ó. O fruto do Espírito é o produto natural que aparece na vida dos cristãos dirigidos pelo Espírito. Essas duas definições, elas sinalizam muitas coisas para nós. Elas sinalizam uma realidade muito séria para nós. O fruto do Espírito acontece no cristão. Então, para que ele aconteça em você, a primeira coisa é que você precisa ser cristão. Você precisa ser convertido ao Evangelho de Jesus. Ele acontece pelo Espírito. Isso significa que não existe nada do que você possa fazer para que ele seja gerado em você. É o Espírito quem gera o fruto. E a outra realidade é que ele só acontece no contexto do verdadeiro Evangelho. Ah, Mateus, eu sou cristão já há 10 anos e eu não consigo perceber o fruto do Espírito na minha vida. Está bem explícito, né? Está bem explícito. Acontece no cristão, pelo Espírito, dentro do contexto do verdadeiro Evangelho. Em algum desses pontos aí você não está se encaixando. Se você é cristão já há muito tempo e você não vê a realidade do fruto do Espírito em você, em algum desses pontos você não está se enquadrando. E aí eu quero frisar uma coisa muito importante, que é a respeito da relação do fruto do Espírito com os dons do Espírito. Nós estamos vindo de uma série de pregações sobre dons do Espírito e é muito importante que a gente tenha clareza quanto à diferença desses dois. Nós não vamos aqui fazer um juízo de valores sobre qual é mais importante, sobre qual você precisa ter em detrimento do outro. Não, a gente vai esclarecer que existe diferença de fato. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o fruto do Espírito não são os dons do Espírito. E de que os dons do Espírito não são o fruto do Espírito. Beleza? Um não é o outro. Existe diferença entre dons e frutos. Tanto os dons como os frutos são gerados pelo Espírito. Eles provêm da mesma pessoa, do Espírito. Mas eles não são a mesma coisa. Enquanto os dons têm a ver com
a manifestação do Espírito em atos e momentos específicos, é o Espírito agindo através de pessoas para uma finalidade, em momentos específicos, o fruto tem a ver com o que o Espírito gera dentro de nós, dentro de cada cristão. Tem a ver com a virtude cristã que existe na vida de cada cristão. É o que o Espírito gera e se torna parte de quem você é. São virtudes cristãs geradas pelo Espírito. Então, dons tem muito mais a ver com manifestações, manifestações visíveis, o Espírito atuando com uma finalidade, o Espírito agindo, e fruto tem a ver com o que ele gera dentro de você de virtudes cristãs. Então essa é a principal diferença entre dons e frutos. Todos eles provêm do Espírito. É o Espírito que distribui dons, é o Espírito que gera o fruto do Espírito. Todos eles provêm do Espírito, mas não são a mesma coisa. E aí, dando continuidade na epístola, no capítulo 5, Paulo ele começa a conclusão dessa epístola. E ele começa falando sobre a liberdade, ele sinaliza a liberdade que existe em Cristo através do Espírito e o que isso naturalmente gera dentro do cristão, o fruto do Espírito. E aí a gente vai ler novamente o versículo 22 do capítulo 5, que é onde ele fala especificamente. Olha o que ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que Paulo está falando aqui não é que isso daqui exaustivamente é o fruto do Espírito, de maneira que não existe nenhuma outra manifestação de virtude que seja fruto do Espírito. Não, essa lista, ela não é uma lista exaustiva. Ela é uma lista que se adequa à realidade da Epístola aos Gálatas. A realidade de uma igreja que estava trocando o verdadeiro evangelho por um falso evangelho. E que, consequentemente, estava vivendo muita coisa que era contrária ao verdadeiro evangelho. Então, essa lista, ela não funciona de maneira exaustiva. Ela atende o propósito da Epístola. Por isso que nós não vamos falar dessas virtudes como virtudes exaustivas. Nós, para que fique didático nessa manhã, a gente vai adotar a divisão que o próprio John Stott faz dessas nove virtudes cristãs, que ele chama de um aglomerado de virtudes cristãs, para que isso fique claro na nossa cabeça. E a divisão que John Stott faz para esses 9 aglomerados é 3 grupos de 3. Né? Ele separa amor, alegria, paz, depois longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E John Stott ele vai ensinar que as 3 primeiras virtudes são virtudes do cristão para com Deus. Ele diz que amor, alegria e paz são virtudes cristãs para com Deus. Virtudes que o Espírito gera dentro do cristão, mas que estão diretamente ligadas a Deus. E aí ele diz, o primeiro amor do cristão precisa ser o amor a Deus. E aí ele continua dizendo, a nossa principal alegria é a nossa alegria em Deus. E a paz mais profunda que um cristão, que uma pessoa pode provar é a paz em Deus. Por isso que ele relaciona essas 3 primeiras virtudes como virtudes direcionadas a Deus. O segundo grupo de virtudes, ele diz que são virtudes relacionadas a outras pessoas. São virtudes relacionadas ao meu relacionamento com o meu próximo, com o meu irmão, com pessoas que me cercam, com a minha família. E aí, a primeira, longanimidade. Ele diz que longanimidade é paciência em relação a quem nos persegue. O significado da palavra é exatamente esse. Você ter paciência com quem persegue você. É uma virtude cristã em relação ao outro, em relação a pessoas que estão à sua volta. A primeira coisa é longanimidade.
paciência com quem persegue você. A segunda, benignidade, é uma questão de disposição. Ele afirma que é o quanto eu estou disposto para o outro. O quanto que existe disposição em mim para com o outro. Para olhar para o outro. Para doar a minha vida em prol do outro. Para ser benevolente com o outro. E é isso que fala benignidade. E ele diz que bondade refere-se a palavras e atos. É o quanto que eu sou bondoso, não somente o que eu digo, mas o que eu faço em relação ao outro. Isso não tem a ver com você. Não é o quanto que você é bom para você mesmo. Não é o quanto que você olha e fala assim, hoje eu estou merecendo isso, e você vai lá e faz isso por você. Isso tem a ver com o outro. São virtudes cristãs direcionadas ao outro. E aí o terceiro grupo, ele vai dizer que são virtudes cristãs direcionadas a nós mesmos. Ele divide dessa forma. Ele diz que fidelidade é a certeza de se poder confiar em uma pessoa cristã. É a certeza que eu tenho de poder confiar em uma pessoa cristã. Ele diz que mansidão é a atitude de humildade de Cristo, que existindo da forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. É a atitude de humildade de Cristo, mansidão. Ele diz que domínio próprio é o autocontrole. O quanto que eu sou autocontrolado. Ele está afirmando que essas virtudes que o Espírito gera, elas são para com Deus, para com os nossos próximos e também para conosco. Ele está afirmando isso. Eu quero frisar aqui mais uma vez de que o fruto do Espírito ele é gerado pelo Espírito. Isso é muito importante nós termos em mente. Por que ele é gerado pelo Espírito? Porque não existe no ser humano a capacidade de gerar essas virtudes em plenitude e perfeição, como somente o Espírito pode. Você não vai conseguir desfrutar do amor verdadeiro de Deus se não for pelo Espírito. Você não vai conseguir provar da paz que Deus te oferece se não for pelo Espírito. Se não for o Espírito gerando isso em você, você não vai conseguir sofrer pacientemente quando alguém vai contra você, quando alguém se opõe a você, quando alguém te confronta, te ataca, se não for o Espírito gerando essa realidade dentro de você. É o Espírito que gera o fruto. E para a gente fechar, eu quero apontar uma diretiva prática que Paulo dá nessa porção da Epístola aos Gálatas que nós lemos. Só uma. E aí eu quero que você olhe lá para o versículo 16 do capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Olha o que ele diz. Digo, porém, o seguinte. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito. É uma diretiva prática que Paulo dá para esses irmãos da Galácia e que é muito adequada para nós nos dias de hoje. Amém. Viver no Espírito significa andar com o Espírito. A palavra aqui traduzida como viver, ela tem esse sentido. Andar junto, caminhar junto com o Espírito, andar lado a lado com o Espírito. Então isso fala de um movimento intencional que precisa existir no coração de cada cristão. No coração de cada cristão que vive o verdadeiro Evangelho e que é consciente de que o fruto do Espírito é gerado pelo Espírito. Isso significa que você se movimenta quando você vê o Espírito se movimentando. Isso significa que você só vai para onde o Espírito vai. Isso significa que você está completamente subordinado à vontade do Espírito.
Essa é uma diretiva prática que Paulo dá para os irmãos da Galácia, que eu quero trazer para nós nessa manhã.